Olá! Seja bem-vindo a uma madruga. O assunto de hoje foi o assunto que eu mais respondi na semana, a rotina de sono do Dante. O Dante agora está com 2 meses e meio e na semana passada aconteceu uma coisa inédita. Eu coloquei ele para dormir mais ou menos 8 horas, que é a hora que ele dorme sempre. 10h30 dei a mamada dos sonhos. Quando deu 5h30 acordei assim, com uma sensação diferente, uma sensação de descanso. Na hora eu fiquei desesperada, saí correndo, fui ver se a criança estava morta no berço. A gente nunca tá satisfeita, né? Quando não dorme a gente reclama, quando dorme a gente acha que morreu. Mas chegando lá tava tudo bem, mas eu não acordei ele não, deixei ele dormindo até a hora que ele quisesse. 7 horas ele acordou, deu aquela choradinha, eu fui lá acudir. E foi maravilhoso. E esses eram os assuntos que mais me preocupavam quando eu estava grávida. Eu ficava pensando assim, gente, será que eu estou disposta a não dormir assim por, sei lá, 1 ano e meio? Porque a gente sempre ouve as pessoas falando, né? Nossa, não dormi por 1 ano e meio, que meu filho acordava 6 vezes à noite. Isso me deixava desesperada. E o que abriu a minha mente foi o livro Crianças Francesas Não Fazem Manha, que ela conta que aos 4 meses de idade, mais ou menos, os franceses já estão dormindo a noite toda. Eu falei, gente, quero ler mais sobre esse assunto. Meu filho também tem que estar dormindo a noite toda com 4 meses. E aí eu li 2 livros sobre rotina, o Nana Nenê, do Edward Stiville, que é principalmente sobre sono, e o Encantadora de Bebês, da Tracy Hogg, que é sobre rotina geral de bebês. No final das contas, eu dou assim aquela misturada nos dois, porque eles basicamente falam que as crianças precisam de rotina. O da Tracy é mais leve, assim, né? É mais fofinho e tal. E do Edward é mais rígido. Então, quando o dia aqui em casa tá tranquilo, eu vou com o Tracy. No dia que o Dante tá difícil de dormir, eu vou com o Edward. Qual é o ponto comum dos dois? É assim, o ponto-chave para uma criança dormir bem. É a rotina. Porque as crianças precisam muito da rotina. Porque imagina, seu filho está com sono, ele não sabe se comunicar, tá aquele momento estranho. Se você cada dia faz uma coisa, ele não sabe se o final daquele monte de processo que você está fazendo vai ser dormir. Então ele vai chorar, vai reclamar, não vai querer dormir, vai dormir cada dia num horário, então ele não sabe que hora de dormir. É muito importante a aplicação dessa rotina, porque se você começa a fazer todo dia a mesma coisa, logo no segundo passo o bebê já entende que o último passo é dormir. Então já é assim muito mais relaxante. Um ponto que ambos têm em comum também. Qual que era o ponto mesmo, gente? Um ponto que ambos têm em comum é que o ser humano não pode se tornar um acessório de sono. Porque se você está sempre acostumado a carregar no colo, ou dormir no peito, ou dormir balançando, no momento que o seu filho acordar no meio da madrugada e não tiver esse processo, ele não vai conseguir dormir, porque ele aprendeu que dormir é só no peito, é só balançando, é só empurrando, é só fazendo alguma coisa que o ser humano precisa fazer. Então a primeira coisa é remover toda essa interferência humana no sono do bebê. Mas ambos também não proíbem acessórios, como chupeta, uma naninha, um bichinho de estimação, esse tipo de coisinha que as crianças têm que gostam para poder dormir. E aí, como é que é a rotina aqui em casa? Mais ou menos assim, umas 7h40, 7h45, depende muito do sono dele. Depois eu vou falar dos sinais do sono. Eu encho aquele balde do furô e coloco uma aguinha quentinha para tomar banho. É importante que seja todo dia do mesmo processo, seja no chuveiro, seja na banheira, no furô, que seja sempre parecido para que o bebê entenda que esses são os passos para dormir. Terminou de dar o banho, a gente troca a fralda. Eu gosto de colocar a Pampers branca, porque ela dura 12 horas direitinho. Sim, eu não tenho problema com vazamento, nada. Aí eu já coloco essa fralda porque ele parou de fazer cocô à noite. Então ela fica até as 7 horas da manhã, das 8 da noite até as 7 horas da manhã sem problemas. Se o bebê ainda faz cocô, é bom trocar, porque o cocô assa, né? Se for só xixi, não tem problema, desde que a fralda deixe ele sequinho. E aí começo o processo, né, de fazer dormir. Eu deixo para ele amamentar nessa hora e eu amamento. Quando ele era mais novinho, ele acabava dormindo no peito, não tinha jeito. Eu levava para cama assim mesmo. Mas hoje que ele tá maiorzinho, ele não tá dormindo tão fácil. Então ele amamenta e já fica naquele primeiro estágio do sono. E qual que é o primeiro estágio? Né? O primeiro estágio é o bocejo. Na hora que a criança começa a bocejar, você já sabe que ela está com sono. O Dante tem outros movimentos também que eu sei que ele está com sono. Ele passa a mão no nariz, passa a mão na orelha. Quando eu ponho a chupeta, ele segura a minha mão assim, sabe? Por cima da mão. Então eu já sei que ele está com sono. Então isso é uma ótima dica para durante o dia também, que é meio difícil da gente saber quando a criança está com sono.
E aí esse primeiro estágio dura assim uns 5 minutos mais ou menos. Quando ele terminou de mamar, eu coloco para rotar e eu já deito aqui no meu braço e coloco a chupeta, que é o acessório que eu uso para acalmar. Eu uso também o aplicativo Sleep Baby, mas você pode usar onde você quiser. Esse som do útero, sabe? Tem no YouTube, tem nesses aplicativos qualquer. Pode ser o som do secador de cabelo, pode ser um som de trem. Cada bebê tem sua mania. O Dante gosta bastante desse som do útero, então eu já ligo o som do útero. E aí o bocejo vira o segundo estágio do sono, que é o estágio do olhar fixo. Sabe aquele estágio que você pensa, gente, essa criança não vai dormir nunca mais, porque ela tá com esse olhão aberto. Esse é o segundo estágio do sono. E esse estágio é bem rapidinho, dura assim uns 2 minutinhos mais ou menos. E aí logo em seguida ele entra no terceiro estágio do sono, que é o estágio de piscar e acordar. Piscar e acordar. Eu não espero ele dormir por completo para colocar no berço, porque senão ele acha que ele só consegue dormir se estiver no meu colo. Ele tem que saber dormir sozinho. Então, quando ele está nesse terceiro estágio, eu vou lá e deito no berço. Entendam, ele fica no meu colo para ser acalmado e não para ser feito dormir. Dormir, ele dorme sozinho. Assim que eu deito na cama, eu faço aquele charutinho. Ele ainda está na idade do charutinho, porque senão ele se assusta muito com os bracinhos de noite e acorda várias vezes. E cubro ele direitinho. E aí eu faço um carinho na cabeça, tem uma coisa que funciona muito, colocar um paninho assim, ó, só tapando um olhinho e fazer aquele carinho que funciona muito bem, relaxa muito ele. Eu só continuo fazendo carinho no berço porque esse processo da gente botar, né, dá aquela acordadinha. Então eu só faço carinho até que volte, né, pro terceiro estágio do sono, a piscadinha, e aí eu saio. Tem noite que acontece de primeira, nossa, maravilha. Tem noite que não. Tem noite que a chupeta cai, aí eu ouço ele chorando, eu volto, coloco a chupeta na boca, volto a fazer carinho. Eu nunca precisei tirar ele do berço, porque ele nunca gritou. Então eu só vou tirar ele no berço no dia que ele começar a gritar, porque eu sei que aconteceu alguma coisa muito errada. Geralmente ele só dá aqueles resmunguinhos. Então eu volto pro estágio de carinho, fico ali com carinho. Se um dia acontecer dele berrar muito, eu vou voltar pro colo para poder acalmar do zero de novo. E aí esse é o momento que a encantadora de bebês se separa do livro Nana Nenê. Porque a encantadora de bebês sugere que a gente sempre volte e faça um carinho e tal. Mas ela não é muito específica com quanto tempo deixar chorando, o que fazer se não parar de chorar, ela não é muito específica. Hoje em dia o Dante tem dormido muito bem com esse esquema. No máximo assim, ele chora umas 3 vezes, coisa assim de 30 minutos enrolando para dormir. Mas no início eu acabei tendo que deixar chorar um pouquinho. E aí qual que é a proposta do Edward, né, do Nana Nenê, para deixar chorar? O seu bebê, você colocou no berço, todo dia você fala, mamãe te ama, e agora a mamãe vai te ensinar a dormir, você vai ficar aqui com o seu ursinho, mamãe te ama, beijo, né? Deu aquele carinho e sai. Se o bebê chorar, você não volta de imediato, você espera 1 minuto. Beleza, você fica lá contando no relógio, do lado de fora do quarto. Você tá ali, ele não tá abandonado. E aí você volta, faz o carinho, coloca a chupeta e fala de novo. Sempre as mesmas palavras. Mamãe te ama, mamãe tá te ensinando a dormir, boa noite, durma bem. Coloca ele arrumadinho, enroladinho e sai. Caso a criança chore de novo, você espera mais um pouquinho, lá pelos 3 minutos. E assim vai e volta. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Aqui a gente nunca passou muito tempo, não. Eu acho que o nosso máximo foram, eu não lembro se foram 5 ou se foram 7 minutos. E funcionou. Ele entende que a gente volta, por isso que não tem por que chorar e que tá na hora de dormir. Algumas pessoas não gostam desse método de deixar chorar e, nossa, cada um faça o que quiser. Eu respeito muito. Assim, da mesma forma que algumas pessoas vão falar que não, eu nino meu filho sim, porque quando fizer 1 ano já não quer mais colo. Então eu dou o quanto quiser. Eu acho que cada um tá livre para fazer a rotina que for melhor. Inclusive, isso da rotina é muito importante que seja uma rotina que caiba na sua família. Se você chega da faculdade 9h30, como é que você vai botar seu filho para dormir às 8? Não dá. Então, a rotina tem que caber para sua família. E você tem que saber que você tem que começar fazendo uma coisa que você vai passar muitos meses fazendo. Porque essa forma que você ensinar o bebê a dormir hoje, ele vai passar meses fazendo. Então, se você ensina a dormir no colo, se você ensina a dormir chacoalhando, se você ensina a dormir dirigindo pelo quarteirão, é isso que você vai fazer nos próximos meses. Então, assim, não importa a rotina que você estabeleça, você pense se você quer fazer ela por muitos meses, se isso funciona. Se isso funciona, ótimo, tá certinho pra você. E essa história do choro aqui em casa foi bem no início e durou assim, acho que 2 dias. Eu não lembro se eu cheguei a fazer no terceiro dia. No terceiro dia ele já estava acostumado com o bercinho. Desde o primeiro dia ele dorme no berço e eu uso a babá eletrônica. E pra mim assim, é um assunto meio controverso. O que acontece? A minha é só de som.
E no início eu achei que ia ser super importante e tal, só que eu moro num apartamento. Qualquer resmunga que essa criança dá, eu ouço, ó, longe. Então eu não preciso da babá eletrônica mais. Assim, às vezes eu ligo, às vezes eu não ligo, esqueço. Mas assim, se você não tá afim de comprar babá eletrônica, dá uma testadinha. Porque às vezes daí na sua casa funciona, que o choro de criança é alto, a gente ouve muito longe. Mas se você está inseguro de colocar no berço, compra babá eletrônica que vai te ajudar, com certeza. Uma dica excelente para as mamães que ainda estão colocando a criança no quarto e querem passar para o berço, mas assim, não tem coragem de fazer de uma vez. Na primeira noite você coloca assim, de 8 até umas 10. Aí volta para sua cama. Ou pro quarto, né? Não sei onde é que ele está dormindo agora. Dali passa uma semaninha, fica de 8 à meia-noite. Aí você volta. Aí, conforme as semanas forem passando, você vai deixando mais e mais e o bebê vai ser transferido para o quarto dele. Uma dica bem legal é que você amamente o bebê um pouquinho antes de dormir para que ele fique com a barriguinha mais cheia e durma um pouquinho mais. Antes de eu começar a fazer essa mamada, ela chama de mamada dos sonhos, né? Antes de eu começar a fazer mamada dos sonhos, ele acordava assim mais ou menos 1 da manhã, por aí, e acho que 4, 6, um horário mais ou menos assim. Depois que eu comecei a colocar essa mamada dos sonhos 10h30, 11 horas, normalmente quando eu vou dormir, ele começou a acordar 4, 5. Então assim, nossa, faz muita diferença no meu sono. E ela sugere que seja feito com o bebê dormindo mesmo. E eu dou ou a mamada no seio ou na mamadeira que eu congelo para alguns dias que eu queira dar. Seja para descansar ou que o Rafael vá dar, por N motivos. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil amamentar um bebê dormindo. Ele geralmente trava a boquinha, né? Então o que eu faço? Eu abaixo um pouquinho o queixo, coloco o meu bico, o bico da mamadeira dentro, e eu dou uma esguichadinha. Ou o bico já tá sujo de leite, né? Eu esguicho um pouquinho antes. Só dele sentir o leite na boca, ele já começa a sugar. Às vezes, não é tão fácil assim. Então eu dou uma leve acordadinha, assim, né? Uma batidinha na bochecha, para ver se ele acorda e começa a mamar. Quando ele ainda acordava 3 vezes à noite, ele acordava no horário de 2 da manhã sempre. E eu percebi que não era fome. Porque na hora que eu colocava ele no peito, ele mamava assim, 1 minuto e meio mais ou menos e voltava a dormir. E no livro da Encantadora de Bebês, ela fala que se o bebê, ela até é mais rígida, né? Ela fala que já é para começar a colocar a chupeta quando ele tiver 1 mês de vida para tentar pular essas mamadas da noite. Eu tento primeiro dar a chupeta sempre, mas se eu percebo que ele tá com fome, eu amamento, né? Não sou também malvada. Mas eu percebi que essa das 2 da manhã não era a fome. Eu comecei a colocar a chupeta, fazer um carinho. Em 5 minutos eu percebi que ele se acalmava, que ele gastava essa energia de sucção e voltava a dormir. Em uns 3 dias ele já estava acordando já 4 da manhã. Então assim, ganhei umas horas preciosas de sono. Se o seu bebê ainda está trocando a noite pelo dia, é importante que você durante o dia coloque ele para dormir em locais iluminados e com barulho comum do dia a dia. Porque assim ele vai ter um sono um pouquinho mais leve e não vai ficar dormindo horas seguidas. Porque se ele dorme 6 horas seguidas durante o dia, ele vai achar que é noite e não vai querer dormir à noite. Então por aqui, por mais que o Dante esteja dormindo, quando dá 3 horas da última mamada, eu acordo ele para poder amamentar, porque eu sei que se eu não acordar de noite eu vou sofrer. Olha, não existe esse negócio de economizar sono de dia para ter sono de noite. Pela minha experiência aqui, se ele dorme bem de dia, ele dorme bem de noite também. Se ele tem um dia ruim, que ele saiu muito da rotina, a gente saiu, foi pro shopping, mercado, alguma coisa, ele não conseguiu as horas de sono dele, é bem mais difícil colocar para dormir de noite. E o sono do dia é mais difícil do que o sono da noite, porque de noite tem horário, né? Às 8 horas a gente começa a nossa rotina e tal, de dia a gente fica um pouco perdido. O Dante, quando chegou, ele dormia muito, dormia o dia inteiro. Então eu pensei, não vou colocar em rotina de sono, né? Porque assim, não precisa, meu filho nasceu perfeito. Mas aí ele começou a não dormir mais sozinho. Então ele ficava assim 3, 4 horas sem dormir durante o dia e eu ficava extremamente irritado, estressado, porque não dormiu. E eu não estava entendendo, sabendo ler esses sinais do sono. Depois que eu li sobre isso, reli, né? Porque eu li o livro na gravidez essas coisas meio que passam pela gente. Mas quando eu reli o livro, eu percebi a necessidade que ele também tinha do sono diurno. E aí eu comecei a colocar na rotina do sono. Rapidamente falando da rotina dela, ela usa a palavra easy, em inglês, que é fácil, né? Aí eat, que é comer, alimentar o bebê. Então ele acorda, você vai alimentar ele. E aí o A é o activities, que é você fazer alguma atividade. Mas assim, óbvio, para a idade do bebê, né? Um bebê menorzinho, a atividade vai ser cantar para ele, fazer um carinho, colocar no tapete, esse tipo de coisa. Os bebês maiores devem ser já, né?
engatinha um pouquinho, brincar com um brinquedinho, depende da idade da criança. O S é o sleep, que daí é o momento de fazer dormir. Então é importante ter esse intervalo entre o comer e o dormir, para que ele não associe dormir com comer. Então, o primeiro bocejo do seu filho, segundo, já pode colocar para dormir. E eu faço o mesmo processo do dia, tanto à noite. Ligo o meu barulhinho do útero, coloco ele no colinho, paninho no rosto, fazendo um carinho. E nosso processo é assim, de uns 20 minutos até dormir. Um pouquinho menos, 15 minutos. E aí ele vai acalmando. Quando eu vejo que ele tá piscando, eu levo pro berço ou pra onde for. Eu tenho o costume de colocar Didi em vários lugares, porque eu tenho medo dele só querer dormir no berço. Aí quando eu sair, alguma coisa, ele não dormir. Então eu ponho pra dormir no sofá, ponho pra dormir na varanda, onde ele estiver, para que ele se acostume com os ambientes. E não se esqueça do Y. O Y é você. Gente, não fica lá lambendo a cria. Eu sei que é lindo ficar vendo a criança dormir, é maravilhoso, mas você precisa de um tempo para você também. Enquanto o bebê dormir, aproveita. Vai comer, vai no banheiro, que eu sei que a gente prende o xixi um tempão. Vai fazer as suas coisas, porque mamãe feliz é bebê feliz. Mas seja persistente. Se a gente tenta a rotina A no primeiro dia, B no segundo dia e C no terceiro dia, não foi uma rotina só. Então, dê uma chance para a rotina. Teste aí uns 4, 5 dias, eu aposto que vai fazer diferença na sua vida. E aí depois você vai lá no meu Instagram me contar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, segue a gente no Instagram e aqui nesse canal também.